No Café com Política, você sabe, a gente sempre conversa aqui com autoridades do universo da política, não só em Belo Horizonte, na região metropolitana, como no estado e também autoridades políticas aí do Brasil. E hoje a gente conversa aqui no Café com Política com o secretário nacional de Relações Institucionais do Partido Liberal, general Walter Souza Braga Neto. Tudo bem, general? Como vai? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de trazer algumas informações, né? Toda vez que eu volto a Minas, o pessoal pensa, eu sempre gosto de falar isso, o pessoal pensa que eu sou carioca por causa da intervenção federal, Jogos Olímpicos, mas eu sou mineiro aqui de Belo Horizonte, né? Nascido e criado na floresta. Região leste da capital, né, general? Ainda tem família aqui ainda. E é bom que quando vem a Belo Horizonte retoma um pouco da história e mata a saudade das origens. Quando dá tempo, né? Porque é uma correria danada. Esse pessoal meu me faz uma agenda que é uma loucura. Mas... Pois é, e ainda mais agora com as eleições se aproximando, imagino que realmente a agenda, né, do senhor deve estar muito cheia. E eu queria começar falando exatamente para essa preparação, né, para as eleições de 2024 e também 2026, porque apesar de parecer muito longe, está muito perto, né, general? Em relação ao PL, o PL tem feito, né, trabalhos e vem lançando agora a Academia Conservadora, trabalhando, né, autoridades, lideranças que podem auxiliar e podem até mesmo sair candidatos, quem sabe, em 2024, em 2026, se preparar melhor para o pleito que está para acontecer. Como o que prevê essa academia conservadora? Queria que o senhor falasse um pouco disso. E também a tentativa do partido em atingir, né, diversas idades, diversos tipos de público, desde os mais jovens até os mais velhos. Olha, o PL, primeiro é o seguinte, o PL fez um planejamento para quando você chegar para qualquer pessoa, integrante que seja conservadora e perguntar assim, o que você quer? Qual é o objetivo agora? O nosso objetivo agora é 24. Nós não falamos em 26. 26 é o próximo passo. Então nós estamos focados em 24, fazer mais de 1000 prefeituras, como diz o presidente Valdemar, mais de 1000 prefeituras. Nosso foco é prefeituras e vereadores para criar uma base. Para isso, o PL tem trabalhado nos movimentos, então todo mundo já sabe, tem visto nas mídias, PL Mulher com a Michele Bolsonaro bombando no Brasil inteiro. Nós fizemos o PL Jovem, que nós temos lideranças, inclusive lideranças mineiras, nós temos o Nicolas, nós temos no Ceará o Carmelo, em outros lugares, e o PL Jovem, PLJ, né, também é um alvo nosso, porque nós queremos que essa juventude tenha o conhecimento dessa questão conservadora e tudo mais. E lançamos na terça-feira passada o PL 60+, que não necessariamente é só para quem tem de 60 para cima. São aquelas pessoas maduras que conhecem a história. O Brasil é um país oral, né? Então, essas pessoas viveram aqueles problemas da inflação, viveram os problemas dos planos, todo aquele sofrimento que nós demoramos para chegar numa estabilidade econômica, porque tudo é economia, né? Então, nós queremos que essas pessoas participem, elas têm tempo, participem dessa discussão política para poder falar para as famílias, orientar as famílias e se motivarem para votar, né? Então, o PL está trabalhando nessa linha. Foco em 24, né? E foco nos movimentos para poder formar o maior número possível de vereadores e prefeitos para 24. O que é ser conservador? Eu gostei dessa pergunta, porque você me dá a oportunidade de eu falar uma coisa. O presidente Bolsonaro, outro dia, estava conversando conosco e ele fez um decálogo. Ele viu um decálogo e ele fez um decálogo. Mostrou para a gente, todo mundo opinou, aí fechou um decálogo e a pessoa pergunta exatamente assim, o que é conservador? Com quem nós podemos fazer alianças? É basicamente o seguinte, é ver o que o PL defende. Então, se você me permite, eu não botei de propósito aqui não, já estava, tá? Olha só, o decálogo é o seguinte, você pergunta para a pessoa, nós defendemos, aí eu quero saber se você também concorda, nós defendemos a Constituição, você defende? Nós defendemos a família, porque a família é a célula máter da sociedade, você defende? Nós defendemos a vida desde a sua concepção. Nós defendemos a liberdade de expressão, que hoje em dia está complicado, né? Nós defendemos a propriedade privada.
Nós defendemos o legítimo direito à defesa. Nós defendemos a diminuição da carga tributária. Você veja, o governo reduziu carga tributária, desburocratizou, deixamos com superávit fiscal, né? Com as estatais todas com lucro. Você, quando diminui a carga e tira o peso do Estado, a economia gira mais fácil. Nós defendemos a liberdade econômica, defendemos o agronegócio, a agroindústria e somos completamente contra as drogas, defendemos o combate às drogas. Então, qualquer um que comungue desses princípios, desse decálogo, ele está alinhado com os objetivos do Partido Liberal. General, e toda a direita é conservadora? Porque percebo também, dentro do Partido Liberal, uma tentativa de se esclarecer o que é a direita e até mesmo de se unificar à direita. Sim. E a gente vê dentro de um movimento, inclusive, liderado pelo próprio deputado Eduardo Bolsonaro, de mostrar, né, a importância da unificação da direita até mesmo em nível internacional, trazendo esse conceito também para o país. Queria que o senhor falasse um pouco disso, porque essa unificação é a grande chave para a eleição. É o seguinte, eu brinco muito que a direita ela é excessivamente liberal, né? É excessivamente democrática. Então, a esquerda, ela toma uma linha, ela determina e o pessoal segue sem discutir, vai vamos dizer, enquadrado ali, eles obedecem. A direita, ela debate mais, ela é mais reativa, né? Ela é mais democrática. Então, nós temos que chegar a um acordo e a um consenso, a gente tem mostrado isso, que a direita unida, ela é forte. E eu queria te fazer uma observação. Fala-se muito na extrema-direita. Eu não vejo extrema-direita, eu vejo uma direita, que é conservadora, que é esse decálogo que eu falei. Eu vejo, às vezes, a extrema-esquerda que, mesmo tendo algo que mostra que está errado, ele não aceita e continua batendo naquela defesa da droga, que a droga não gerar problema, entre outras coisas, né? Então, nós temos procurado fazer exatamente isso nos municípios, fortalecer as executivas municipais e damos ferramentas para que eles possam fazer boas escolhas e naquele embate que há dentro da própria direita do candidato, chegar num acordo, faz uma pesquisa, conversa, existem regras que foram estabelecidas. Aqui em Minas, o presidente do partido, Domingos Sávio, que eu achava que era o estado que poderia dar mais problema, mais discussão, são 853 municípios, Domingos Sávio foi de uma habilidade impressionante. Ele, né, conversando, cada um tem que ceder um pouco e a gente vai levando isso aí. Quais são os planos, então, para Minas Gerais, para 2024? Fazer aquilo eu já falei para você, fazer o máximo possível, ter candidatos, se possível, praticamente em todos os municípios. Naqueles que nós não tivermos o candidato, para a majoritária que eu estou falando, não tivermos o candidato, nós fazemos aliança desde que a aliança seja, ela comungue desses princípios previstos no nosso decálogo do PL. Para Belo Horizonte? Belo Horizonte, nós temos aí o Bruno Engler, é um excelente nome. Nós temos... no Belo Horizonte é interessante, né? Eu não vou falar do candidato em si, eu vou falar de nomes. Sim. Nós temos Bruno Engler, nós temos o Nicolas, que tem um futuro brilhante na política, né? Nós temos vários nomes. Fora do partido, nós temos Cleitinho, nós temos várias pessoas em Minas que defendem esses princípios e que nós achamos que terão... O mineiro, ele é família, né? O mineiro é tradicional. Uma coisa que eu queria falar para o povo, para a população, é o seguinte: as pessoas, às vezes, elas ficam presas naquele assistencialismo governamental, principalmente as mais carentes. Quando nós fizemos o plano de governo do Partido Liberal, nós damos o mesmo assistencialismo, mas nós damos uma espiral de saída dele, para que as pessoas não fiquem presas eternamente dependendo do governo. Então, a ideia nossa é exatamente essa quando eu falo de economia liberal. É dar o assistencialismo quando precisa e proporcionar à pessoa uma saída desse assistencialismo. Porque quem gera riqueza são vocês. É quem trabalha, é o empresário, é o barbeiro, é o motorista de táxi, é o mecânico, é o grande empresário. Estado, ele não gera riqueza, né? Ele, ao contrário, ele pode atrapalhar até quando ele intervém demais. Então, a ideia nossa é mais ou menos nessa linha que eu te falei.
Agora, para 2026, Sim. Algumas pessoas podem achar, Adriana, está muito longe, né? 2026 ainda faltam alguns anos. Mas a gente sabe que na política as articulações começam muito antes e a eleição de 2024, de certa forma, já é um preparativo, um ensaio aí para 2026. Uma das perguntas e uma das questões muito faladas, há alguma previsão do governador Romeu Zema se filiar ao PL? Há essa tentativa, esse ensaio, há um convite, há um interesse por parte do partido? Claro que nós temos interesse no governador, né? Ele tem sempre conversado com a liderança do partido, particularmente com o presidente Bolsonaro, e o partido está de braços abertos para ele, se ele assim o decidir, né? O PL, ele é uma coisa engraçada que o presidente Bolsonaro fez, ele criou lideranças, né? Então a intenção do partido para 26, embora a gente esteja evitando falar nisso, é exatamente nós termos os candidatos e também na mesma linha, formarmos um grande número de vereadores, um grande número de senadores e, logicamente, os cargos majoritários lá, governo de estado e governo federal. Qual que é o papel, a importância, a figura Bolsonaro dentro das eleições de 24 e de 26? Dentro do partido, o que ele representa? Olha, eu estava vendo agora umas imagens de Bolsonaro agora lá no Rio Grande do Norte. Sim. É uma coisa impressionante. Aonde ele vai, né, ele, o PL Mulher também, aonde vai a dona Michele, é impressionante aquilo. O Bolsonaro, muitas pessoas achavam que Bolsonaro ia diminuir a importância dele em virtude da inelegibilidade dele, minha, eu também estou inelegível, né? Aliás, tem esperança de reverter essa decisão? Nós achamos que até, do mesmo jeito que você disse que tem muito tempo, a gente acha que há tempo, porque na realidade, quando nos tornaram inelegíveis, foi retirado do povo a capacidade, o direito dele de escolher as pessoas que ele quer para a política, né? Então a gente acredita que sim, até lá nós vamos lutar para isso. Isso anima a sair para o pleito? Não, isso aí vamos ver. Por enquanto, o meu ânimo hoje é isso que eu vim fazer aqui. Daqui eu vou encontrar os jovens de novo. É interessante, eu fui a João Pessoa, a quantidade de jovem que vem falar comigo, né? Porque a esquerda trabalhou os jovens muito tempo, Gramsci, né? Essa questão toda. E eu digo para eles o seguinte, hoje nós temos duas coisas que mudam, que nos favorecem. As mídias sociais, que esses jovens sabem mexer com ela, e a figura de Bolsonaro, né? A figura de Bolsonaro também tem um peso específico, né? Então a gente trabalha esses dois grupos. O senhor estava falando exatamente isso, né? Da importância da figura do presidente Jair Bolsonaro. Isso. Então, nessa expectativa de reverter a decisão do STF, mas num caso em que permaneça a decisão. O Bolsonaro, como eu disse, ele criou diversas lideranças. Então, o PL tem lideranças que a gente possa ver. Mas nós ainda acreditamos que o Bolsonaro virá para 26. Agora, em relação o que está acontecendo hoje no Brasil, que balanço que o senhor faz desse primeiro ano de governo, o que é possível trabalhar para mudar? Olha, eu volto de novo na questão da economia. Sim. Né? Tudo pesa na economia. E o brasileiro, às vezes, ele acredita em promessas, ele se deixa levar pelas promessas, e as promessas nós estamos vendo que não conseguem ser cumpridas. Não estão sendo cumpridas e não são cumpridas. Infelizmente, quem vai pagar esse problema econômico normalmente são as pessoas mais necessitadas. E aí eu acho que quando essa questão, eu estou vendo que a economia não está bem, né? A situação do país não está muito boa, não está feito naquele caminho da prosperidade que era o planejamento do Paulo Guedes. Nós deixamos o país com superávit fiscal, 50, 70 bilhões, eu não me lembro agora exatamente o número. Nós já estamos com déficit indo para 170 bilhões. Deixamos as estatais todas dando com lucro, recebemos deficitárias e entregamos com lucro. Já estão voltando a ser deficitárias. Então essa questão econômica para mim hoje no país é uma questão muito séria. Em relação a déficit zero, meta fiscal... Eu acho que não conseguem o déficit zero com esse rombo que consegue fazer o déficit zero, mas desde que haja aumento expressivo de impostos. Em vez de diminuir,
Quando eu cheguei no governo, que eu não esperava ir para o governo, nós tínhamos 21 ministérios. O Bolsonaro falou para mim que precisava criar um ministério, que era o Ministério das Comunicações. MCTIC, né? Era o MCTIC. Eu pensei, tira o C, põe o ministro, está criado o ministério. Aí eu descobri que não é assim. Tem uma estrutura prevista em lei, eu tive que arrumar 60, 70 cargos, eu não me lembro bem. Só que eu não criei. Quando eu falo eu, é a estrutura, a Casa Civil. Eu briguei com todos os ministros, né? Porque eu tirei gente de todos os ministros para poder montar a estrutura. Hoje estão com 39, se não me falha a memória, querendo ir para 40 ministérios. Então, a máquina pública, em vez dela enxugar, ela cresceu. Então, quando você fala da questão do déficit zero, se não houver redução da máquina, redução de impostos, você não vai conseguir atingir aquele déficit. Então, só com aumento de impostos, aumento de arrecadação é que eles vão conseguir. Eu não vejo outra maneira. Em relação também ao STF, não tem como a gente não abordar alguns assuntos que são importantes e que estão sendo discutidos no Brasil. É importante também saber a opinião do senhor e também o posicionamento do partido. A gente tem, né, essa expectativa, o senhor fala de uma reversão Sim. no Supremo Tribunal Federal em relação às eleições de 2026. Agora a gente tem a indicação do ministro Flávio Dino para o STF, né? E uma incógnita como Sim. ficará o Ministério da Justiça. Como é que o senhor viu, como é que vocês estão vendo essa indicação? Eu não vou entrar como eu vejo a indicação, Sim. eu vou falar para você o que nós esperamos. Ok. Nós esperamos que a responsabilidade hoje vai estar na decisão do Senado. Porque eu não consigo ver uma pessoa que filiada à política, era do PCB, foi para o PSD, certo? PSB, foi governador de estado, quer dizer, uma pessoa política, ir para um Supremo Tribunal e não ter uma visão política. Então, eu acho que os ministros do Supremo, eles têm que ser imparciais, apolíticos, não podem ter, a política não pode entrar na decisão do Supremo. Então, essa questão do Supremo hoje, do ministro Flávio Dino, a esperança nossa é ver como o Senado vai reagir. E eu queria abordar também, claro, como que está sendo para o partido, porque cada vez mais o partido hoje é o maior partido do Brasil, né? E a gente vê cada vez mais lideranças se aproximando, pessoas querendo se filiar, o senhor disse, né, cada vez mais jovens, né? E como que está sendo trabalhar arrumar a casa para receber todas essas pessoas que estão chegando? Essa questão é interessante, é algo que o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar têm falado sempre. O partido hoje ele tem um problema que os outros partidos hoje, todos eu acho que gostariam de ter. A quantidade de pessoas que querem vir para o partido. O grande problema que tem hoje para nós é saber selecionar quem nós vamos aceitar. Porque não pode, a pessoa tem que comungar dos ideais. Não pode ser aquela pessoa que vem, porque o partido hoje tem tempo de TV e tem recurso. Então não pode vir aquela pessoa que entra no partido, se elege e depois é um fisiológico, vamos dizer assim. E aí ele vai para o outro lado. Nós queremos pessoas que realmente comunguem dos ideais conservadores e que defendam essa ideia perante a população. Se o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro vai estar mais presente aqui em Minas Gerais, vai essa estratégia? Isso aí é algo que eu falei com ele até. Perguntei, né? O Bolsonaro na campanha, o ano passado, ele não se envolveu muito porque ele era presidente, e tinha as alianças e tudo mais. Dessa vez, lógico que ele não vai conseguir ir a todos os municípios, mas dessa vez nós vamos, ele já disse que vai entrar na campanha pelos candidatos do partido, aqueles que nós vamos defender, nós estamos trabalhando por mesorregiões e tudo mais, ele vai entrar na campanha. Vai estar presente, vai estar ativo na campanha. Vai ouvir falar em Bolsonaro muitas vezes aqui. Tanto é que você vê que ele já está viajando pelo país, né? Hoje está lá no Rio Grande do Norte, né? Está viajando, está acompanhando. E esses encontros vão continuar, vão permanecer até 24. Vão. E o senhor aqui também, volta e meia, eu tenho evitado, compactuando a gente aqui com a sua normalmente história. vai para lugares diferentes, né? Eu já fui a Santa Catarina, Mato Grosso, Rio, São Paulo, fui a João Pessoa, agora também na abertura de um seminário, tudo sempre conservador.
Normalmente eu não viajo junto, só em casos especiais, porque quando o Bolsonaro vai, toda a atenção vai para ele, então é um desperdício de esforço. Então, normalmente eu tento dividir. Eu estou aqui agora nesse congresso e ele está lá em cima, no Nordeste. No Nordeste, é. Nordeste e Norte de Minas são muito importantes. E a gente, finalizando aqui a nossa entrevista, mas eu não queria deixar de te perguntar isso também, porque aqui em Minas Gerais a gente tem uma maioria, pelo menos pesquisas mostram para a gente, que a maioria do eleitorado é de direita. Sim. Se isso se vocês já saem em vantagem nas eleições, se já contam isso como uma vantagem a mais em relação às eleições de 24? Olha, eu ainda estou aprendendo a política, né? E uma das frases que eu aprendi, que a política é igual nuvem, né? Até o futuro é sempre incerto. A gente conta com isso. O que nós temos tentado fazer é o seguinte, nós temos tentado buscar filiados, porque hoje nós criamos um sistema em que eu consigo interagir com o filiado quando ele se filia. A pessoa não paga nada para filiar, não. Tem outros partidos que pagam, né? Ele não paga nada, não. Se filia e eu consigo, por exemplo, levantar a mulher. Para nós, a mulher é muito importante, porque a mulher se move por causas, né? Eu consigo levantar, por exemplo, tal cidade, eu tenho tantas mulheres que querem ser candidatas, então eu informo ao presidente da executiva municipal e aí ele seleciona. Então, e para nós é importante fazer essa filiação, porque como eu tenho a ferramenta que me permite interagir com o filiado, a gente pretende dar um sentimento de pertencimento ao filiado do PL. Tá? Por isso eu não posso achar que, não, o pessoal aqui em Minas é família, no Sul é família, eu descanso. Não, nós vamos continuar trabalhando para puxar os filiados. Eu até incentivo quem quiser se filiar ao PL, entra no sistema, ele se filia. Logo depois ele recebe uma mensagem de boas-vindas no e-mail dele ou no zap dele, para que nós possamos criar esse sentimento e trabalhar para que essa ideia de conservadora, família, pátria, a gente consiga vencer as eleições de 24. O senhor citou agora há pouco que Norte e Nordeste são Norte e os Nordeste principais são focos, importantes, né? São muito importantes porque foi onde nós... não Norte, Nordeste, Norte de Minas, né? Sim, Norte sim. de Minas. E como que vai ser a estratégia voltada para lá? Nós vamos trabalhar vamos trabalhar com as prefeituras, com os prefeitos, lógico, trabalhar por mesorregiões, aquelas regiões que influenciam. Isso aí está sendo planejado. Tem um olhar, já começou. Né? Já está com o olhar direcionado para lá também. Já estamos com o olhar direcionado para o Nordeste. Secretário, obrigada, viu? Não, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, tá? Sempre muito bom tê-lo aqui, né? Só faltou pão de queijo. Pois é, faltou pão de queijo e o cafezinho. E o cafezinho. Mas não vão faltar. Ontem eu tomei um café em Nova Lima, tá? Pô, que café bom, porque o café em Minas, o café é mais forte, né? O café, nós somos referência, né? Na fabricação do café é referência, inclusive no exterior. Eu tive Nova Resende, impressionante o trabalho de café lá na região. Pois é. E aí não vão faltar oportunidades. Será um prazer. Tá? Da gente compartilhar desse cafezinho e desse café com política também. Muito obrigado. Né? Obrigado. É sempre muito bom tê-lo aqui. Assim a gente vai encerrando a nossa entrevista. E, claro, né, a entrevista completa e toda a repercussão a respeito dela você acompanha em otempo.com.br.